já começaram batendo com a mim, falaram, por que eu tô apanhando? Por que eu tô apanhando? Eu não devo, não fiz nada, porque eles falavam, não, lá você vai confessar. Agachou assim, fez as fezes e pôs na boca dele. Ele gritava, não faz isso comigo não, não faz comigo. É o Antônio Valentino, esse aí foi falado ao vivo também pela boca do Antônio Valentino. O que acabamos de ouvir aconteceu há 54 anos. O fato foi destaque nas crônicas policiais da década de 50 e está mais atual do que nunca. Uma história de mentiras, torturas, violência como nunca se viu. Um homem pobre, acusado de furto. João Luiz Fagundes, o João Relojoeiro, se muda de Uberaba para Uberlândia, onde começa a trabalhar no mercado municipal, no conserto e reparação de relógios. Tinha uma casinha de tábua lá e ele era relojoeiro. Nesta época, o filho tinha 9 meses de idade. O pai, João, aos 29 anos, tinha uma vida boêmia, regada a festas e bebidas. Eu falo que é a bebida que levou ele a chegar a esse ponto. Primeiro de agosto de 1956. A notícia já circulava entre os pouco mais de 54 mil habitantes de Uberlândia. A luxuosa joalheria e relojoaria Arroial havia sido assaltada naquela madrugada. A relojoaria ficava neste lugar na Avenida Afonso Pena. De acordo com a queixa registrada por um dos sócios da polícia, ao chegar para trabalhar, ele verificou que a porta estava arrombada. Os ladrões teriam entrado pelo telhado deste edifício e feito um buraco no teto da loja. 2 dias depois, a imprensa noticiava. Trabalhava no jornal naquela época, em 1º de agosto, de 1956, quando pela manhã correu a notícia do assalto na relojoaria e joalheria Arroial. Então, escorreu a notícia, a cidadezinha não estava acostumada com isso, porque em Uberlândia não existia violência. A violência começou dali. 7 de agosto de 56. Uma semana após o assalto, nenhum suspeito ainda havia sido preso. 2 investigadores vindos da capital chegavam a Uberlândia para ajudar a desvendar o mistério. Este livro, escrito por uma historiadora e publicado pela editora da UFO em 2002, registra a prisão de 2 acusados do assalto no mesmo dia da chegada dos investigadores. Sob forte tortura, eles são coagidos a confessar o crime e a apontar um terceiro nome que seria o do mentor. Não aguentando mais receber pancadas, eles apontam o nome de João Relojoeiro depois da sugestão de um soldado. Aí eles achou ele para pôr a culpa. Em 60 pessoas no processo, falou, um que tem jeito é o de bigode preto, tem isso para falar no processo, que é o genro do João lá da Lagoinha. Dez dias após o assalto, João Luiz Fagundes, o João Relojoeiro, foi preso pela polícia e por integrantes da família proprietária da joalheria em uma fazenda perto da cidade. Ele estava hospedado na casa de Edith, sobrinha dele, empregada da fazenda. Nós lá íamos passear na casa da minha mãe, no caminho que eles pegou ele. A sobrinha conta ainda que João, logo que foi preso, começou a sofrer as primeiras pancadas e era coagido a falar onde teria escondido o produto do crime. Aí nós não vimos ele mais, viu esse dia que ele voltou, eles batendo nele já. Aí eles voltaram para fazer diligência porque falou que a joia estava lá na casa. Ele falou, disse que a joia estava lá, porque eles batiam nele, fazia ele falar. E papai apanhando demais, afogaram ele no Rio Berabinha, e ele pegava, para sair do sofrimento, das pancadas que ele estava levando, do sofrimento, ele falava, não, eu coloquei a joia em tal lugar, assim, mas na realidade era só para parar de sofrer, de apanhar que estava apanhando. Ele chegava no local e não achava a joia, era mais pancada que eles deram. O papai morreu cheio de hematoma, com bastante machucado. Um dos lugares onde o relojoeiro foi levado em diligência policial para averiguar se as joias roubadas estavam escondidas foi no então bairro Vila Saraiva, onde moravam familiares.
Ele era vigiado por um dos sócios da loja, enquanto a polícia fazia revista na casa. Se aproveitando de um descuido, João conseguiu escapar. Ele passou fome, ele chegou na porta da nossa vizinha, que é um casal de preto muito estimado que eu tinha, eles eram um padrinho dos meus filhos. Aí ele falou para ele assim, me dá uma coisa para mim comer que eu tô morrendo de fome. Ele chegou assim, de surpresa na janela da casa da vizinha, a vizinha levou muito susto, falou, vai embora, compadre, que você está procurando você. Ele falou assim, eu não devo, eu tô aqui para falar, fala para Maria Augusta que eu não devo isso aí. Ela ainda pegou uma vasinha. Ela falou assim, é dessas aqui, ó. Pegou a vasinha, mexeu com farinha, açúcar e deu para ele, corre. E correu no meio do mato, dormiu a noite por cima da nossa casa. Aqui neste córrego, João ficou refugiado. Como conhecia bem os poços do lugar, ele conseguiu ficar submerso, respirando apenas com a ajuda de um canudo que havia improvisado. E foi aqui que ele passou uma noite toda, escondido de policiais e jagunços da família proprietária da relojoaria. 6 dias depois, João foi recapturado na mesma fazenda onde havia sido preso pela primeira vez, caminhando da cidade até a zona rural e, por inocência, dispensou uma oportunidade de sobrevivência que lhe foi ofertada. Aí o Tonico falou, João, você não deve, ele falou para ele lá que não devia nada, que não fez nada. Aí ele falou, você quer 50 mil reais nesse tempo? Era muito dinheiro, né? Você quer dinheiro para você fugir, para você falar que você sumir, que ele nunca te acha. Ele falou, não, eu não quero, porque eu não devo. Os dias seguintes foram menos angustiantes. João Relojoeiro e os outros 2 acusados de participarem do assalto foram levados à cadeia pública e interrogados. Permanecem presos por 10 dias e poupados das torturas que vinham sofrendo. Na mesma cadeia, localizada no bairro Fundinho, João Relojoeiro não podia receber visitas. A comida levada para ele era jogada em jornais velhos, no chão. No prédio onde funcionava a antiga cadeia pública na década de 50, tudo mudou. Em 1975, o então governador Rondon Pacheco doou o prédio para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As celas deram lugar às salas de aula e hoje estão assim. Apenas as lembranças guardadas neste lugar. Aqui funcionava a cadeia pública e nesse local onde nós estamos agora funcionava a carceragem. Os presos eram trazidos para cá, torturados? Sim, eram torturados. A gente escuta história, né, que eram torturados até a morte. Teve um caso em específico que você estava me contando agora. Teve um caso que teve um preso que foi torturado até a morte. Nesses lugares que estão aparecendo nas nossas imagens no BN, funcionavam as celas da cadeia? Funcionava a carceragem. Uma dessas salas, né, que teve a reforma, né, que hoje em dia é a PAI, mas aqui funcionava boa parte das celas, né? E dá medo trabalhar aqui? Dá medo. Especialmente porque eu trabalho aqui até as 20 horas e às vezes a gente escuta gritos, sussurros, vento forte nas portas e meio assombrada aqui. E amanhã você acompanha os caminhos que levaram à morte do relojoeiro, as acusações e torturas sofridas por um inocente. O Aese fazia ele comer, até os bofes de um tatu fizeram ele comer, viu? Assim, em vez de dar comida a ele, dava era isso. Eles enterraram o papai, deixaram só com pessoas. Fizeram um churrasco, né? E o papai com fome. Batia nele, amarrava ele, dava bacalhau para eles comer. Ele mesmo contou com a boca dele.